Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem. Este programa destina-se ao estudo das lições da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens das Assembleias de Deus do Brasil. Temos iniciado um novo trimestre da Escola Dominical, o quarto trimestre do ano 2019, e neste trimestre estamos estudando várias lições no livro de Atos dos Apóstolos. Poder, cura e salvação. O Espírito Santo agindo na igreja em Atos. Na lição anterior, na lição de número 1, a gente falou sobre a promessa do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, a promessa do batismo no Espírito Santo, e hoje no capítulo 12 vamos estudar uma lição que tem como título E todos foram cheios do Espírito Santo. O texto do dia se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a síntese da nossa lição declara: Conforme havia prometido Jesus, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, todos foram cheios e falaram em novas línguas. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, telespectadores do programa EBD Jovem, continue conosco, o programa EBD Jovem está apenas começando. Caros irmãos e irmãs, na lição de hoje vamos estudar 3 tópicos. O primeiro tópico fala da expectativa para a promessa do batismo no Espírito Santo. No tópico 2, cheios do Espírito Santo. E o tópico 3, o propósito do Espírito Santo. E aqui no tópico 1 da nossa lição, no que se refere à expectativa para a promessa, é bom a gente lembrar que a promessa do batismo no Espírito Santo foi feita inicialmente através do profeta Joel no Antigo Testamento, há mais de 800 anos antes de Cristo. Depois foi reafirmada por João Batista, capítulo 3, versículo 11 de Mateus. Ele disse que Jesus viria batizar com o Espírito Santo, com fogo. Jesus, após a sua ressurreição, Lucas 24, 49, determinou que os discípulos fossem, antes de saírem por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura, Jesus determinou que seus discípulos fossem para Jerusalém e ficassem lá até que do alto fossem revestidos de poder. Ainda poucas horas antes da sua ascensão aos céus, Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, Jesus disse: Vocês fiquem em Jerusalém, porque João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos 1 e 8, Jesus disse: Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serem-me testemunhas. Então, diante desta ordem de Jesus para que eles fossem para Jerusalém, ficassem lá, esperando a promessa do Pai, isso criou toda uma expectativa dos discípulos com relação ao cumprimento da promessa de Deus, que era o batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder para testemunhar de Cristo. E diz o tópico 1.1 da nossa lição que eles estavam unidos neste mesmo propósito. Então, após a ressurreição, após Jesus reafirmar essas promessas, eles voltaram para Jerusalém e ficaram lá, foram juntos aos cenáculos e continuaram juntos até o dia do Pentecostes. Então, aqui na nossa leitura bíblica, do texto bíblico, Atos 2 e 1, diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, o cumprimento da promessa se deu 10 dias após a ascensão de Jesus aos céus, e eles estavam todos unidos neste mesmo propósito, no mesmo lugar, e Deus se agrada quando a sua igreja está unida, Ele se agrada quando o seu povo está unido no mesmo propósito. E no cenáculo todos estavam no mesmo propósito, em concordância, aguardando a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo não opera onde há divisão, o Espírito Santo não opera onde há separação. E Atos capítulo 1, versículo 14,
diz que todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, Atos 1:14 descreve aqui a cena de uma campanha de oração, daqueles discípulos, cerca de mais ou menos 120 crentes estavam ali orando com um só propósito, que era o cumprimento, de receber o cumprimento da promessa do Pai, que era o derramamento do Espírito Santo. E diz aqui o nosso comentarista, no tópico 1.2, sim, a oração do crente é ouvida por Deus, mesmo naqueles momentos que nos sentimos fracos espiritualmente. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nosso Deus é um Deus que ouve o clamor do seu povo, ouve o clamor dos crentes, ouve o clamor da sua igreja. E em relação à concessão do Espírito Santo com poder, em relação ao batismo no Espírito Santo, nós vemos na Bíblia Sagrada esse incentivo à oração. Quando o crente se converte a Cristo, ele imediatamente recebe o Espírito Santo na sua vida para habitar. O Espírito vem sobre o crente recém-convertido trabalhar na vida dele, regenera o pecador, santifica, etc. Porém, o batismo no Espírito Santo é uma experiência adicional, diferente da regeneração, e que é necessário orar. Lucas capítulo 3, versículos 21 a 22 diz que quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de pomba. É interessante que lá no batismo de Jesus, só o evangelista Lucas, que é considerado teólogo pentecostal, porque nos seus escritos ele enfatiza muito essa questão do revestimento de poder do Espírito Santo. Então, diz Lucas que naquele episódio do batismo de Jesus, em que o Espírito Santo desceu em forma corpórea como de uma pomba sobre Jesus, Jesus estava orando, ele saiu da água e estava orando, e o Espírito Santo veio sobre ele. Então isso aqui deixa para nós uma lição importante, que é necessário orarmos, é necessário buscarmos esse revestimento de poder, é necessário buscarmos esta experiência sobrenatural do batismo no Espírito Santo. Jesus, em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus falou assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Observe aqui que Deus, ele dá o Espírito Santo a quem pedir. Então, é importante que o crente busque o batismo no Espírito Santo, é importante que o crente busque esse revestimento de poder. Tem um ditado bem clássico dentro do movimento pentecostal que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, o poder de Deus se manifesta no meio do povo como resposta da oração deste povo ao Pai Celestial. E aqui no dia de Pentecostes, conforme o tópico 1.3 da nossa lição, fala da imprevisibilidade da chegada do Espírito Santo. Então, Atos 2:2 diz: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Essa palavra, e de repente, ela traz um significado muito importante a respeito da imprevisibilidade da sua chamada. O derramamento do Espírito Santo na vida de uma pessoa, na vida de um povo, ele é imprevisível. Embora a gente busque, embora a gente persevere em oração, buscando, mas Deus ele só opera no dia que Ele quer, na hora que Ele quer e da forma como Ele quer. Então, o Espírito Santo, ele trabalha dessa forma, ele não é controlado por ninguém. Nenhum de nós pode controlar o Espírito Santo. Muito bem, meus queridos irmãos, assim chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já já a gente retorna para continuar o assunto da nossa lição. Continue conosco.
Caros telespectadores, telespectadoras do programa EBD Jovem, estamos de volta para continuar o estudo da nossa lição de hoje, a lição de número 2 da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, deste quarto trimestre de 2019. O título da lição é "E todos foram cheios do Espírito Santo". É uma lição que faz alusão ao que ocorreu no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa do Pai, o cumprimento da vinda do Espírito Santo para revestir o seu povo com poder, para que o seu povo faça a obra de Deus com mais eficiência. E o tópico 2 da nossa lição fala cheios do Espírito Santo. É importante a gente entender essa expressão cheio do Espírito Santo nos livros escritos por Lucas e nas epístolas paulinas. Essa expressão cheio do Espírito Santo é muito característica de Lucas, tanto no Evangelho de Lucas como em Atos dos Apóstolos. Então ele usa muito. E o apóstolo Paulo usa essa expressão cheio do Espírito Santo somente em uma passagem bíblica, que é Efésios 5:18. Então lá em Efésios 5:18, quando Paulo fala de cheios, essa expressão, e não vos embriagueis com vinho em que há libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo, lá em Efésios 5:18, Paulo fala essa expressão cheio do Espírito Santo como significando o fruto do Espírito, a maturidade cristã que o Espírito Santo opera na vida do crente. Porém, em Lucas, nos escritos de Lucas, ou seja, no Evangelho de Lucas, em Atos dos Apóstolos, quando Lucas fala essa expressão cheio do Espírito Santo, que ocorre várias vezes, Lucas está se referindo à ação carismática do Espírito Santo na vida do crente e da igreja. Lucas está se referindo ao revestimento de poder prometido pelo profeta Joel, prometido por João Batista, prometido por Jesus e cumprido no dia de Pentecostes. Então, lá no dia de Pentecostes, tópico 2.1, sinais da presença do Espírito Santo. Então, quando houve o derramamento do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes sobre aquela igreja, aconteceram 2 sinais sobrenaturais, que foram 3 sinais sobrenaturais que foram percebidos por ele. Primeiro sinal foi um barulho, ouve-se do céu, veio do céu um som. Observe que no versículo 2 aqui, Atos 2:2, o sinal não foi um vento. A Bíblia não diz que houve um vento veemente, impetuoso que encheu a casa. Não, Senhor. O que o texto diz é assim, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Então houve um barulho, houve um som parecido com o som de um vento. Depois, outro sinal da presença do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, foi uma visão de línguas de fogo que foram repartidas e pousaram sobre cada um deles. Então, outro sinal visto por eles foi essas línguas repartidas como que de fogo. Então foi uma visão sobrenatural, eles viram de forma sobrenatural essas línguas de fogo pousando e distribuídas sobre cada um daqueles 120 discípulos. E isso nos lembra, esses sinais, nos lembra de manifestações sobrenaturais de Deus. Lá no próprio Monte Horebe, quando Deus apareceu a Moisés no meio de uma sarça, de uma sarça que ardia. Então Deus apareceu ali no meio de um fogo que estava queimando numa sarça, mas a sarça não se consumia. A gente vê também que no Monte Sinai, Deus também se manifestou a Moisés e ao povo com aqueles sinais de fogo. A própria palavra espírito no grego é pneuma, que significa também vento, ar, sopro, ar em movimento. Então, tudo tem a ver com, tem correlação com a ação do Espírito Santo. E o terceiro sinal que aconteceu ali, conforme o tópico 2.2, foram as línguas estranhas. Então, o versículo 4 é muito importante. Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse.
Então, o importante aqui é que houve um sinal também, um sinal linguístico. Houve um sinal linguístico que foi de falar em línguas estranhas. Línguas desconhecidas para quem falava, porém conhecidas daqueles que ouviam. Isso é muito importante. Nos 3 episódios de línguas estranhas como sinal e evidência do batismo no Espírito Santo, que são registrados em Atos, apenas aqui em Atos capítulo 2 é que os discípulos falaram línguas desconhecidas para quem falava e conhecidas para quem ouvia. É a xenolalia, a língua é desconhecida para quem fala e conhecida para quem ouve. No caso da glossolalia, são línguas desconhecidas tanto para quem fala quanto para quem ouve. E aqueles homens, de repente, começaram a emitir palavras, numa linguagem desconhecida. E isso chamou muito a atenção do povo. O que chamou a atenção do povo que ali estava não foi o som como de um vento veemente e impetuoso, não foi a visão de línguas de fogo, mas o que chamou a atenção foi o sinal linguístico, foram as línguas estranhas. Então, capítulo 2 de Atos, versículos 6 a 8, diz: ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes que estão falando? Versículo 11 e 12. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Isto o quê? As línguas estranhas, as línguas desconhecidas, que eles estavam falando de forma sobrenatural. Eles não estavam falando línguas desconhecidas porque estudaram idiomas, porque eram poliglotas. O versículo 4 deixa muito claro que eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E quando eles perguntaram o que é que significa isto, o que é isto dizer, o versículo 16 diz que Pedro abriu a boca e disse: isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí Pedro cita a profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, mostrando que aquilo que Joel profetizou em Joel 2, 28 e 29, estava se cumprindo ali no dia de Pentecostes, com este sinal das línguas estranhas. As línguas estranhas, elas são evidência física do batismo no Espírito Santo. Muito bem, meus queridos irmãos e ouvintes e telespectadores, vamos fazer mais um intervalo, concluindo assim o segundo bloco da nossa lição, e voltaremos em seguida para continuar o assunto da nossa lição. Continue conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta para o terceiro e último bloco da nossa lição de hoje, estudando a lição de número 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. Esta lição baseada em Atos capítulo 2, que mostra o cumprimento da promessa do batismo no Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, lá no dia de Pentecostes, dos sinais, das evidências físicas que aconteceram, entre os sinais que ocorreram da descida do Espírito Santo, o das línguas estranhas, ou das línguas desconhecidas, foi o que chamou mais a atenção do povo, e o povo perguntou: o que é isto dizer? O que é que significam essas línguas? Porque esses homens não estudaram esses idiomas, esses homens não são poliglotas. Por que eles estão falando nessas línguas desconhecidas aqui neste momento? E Pedro se levantou ali no dia de Pentecostes e explicou que isso aí era o cumprimento da promessa de Deus feita através do profeta Joel lá no Antigo Testamento, dizendo que os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles
profetizarão. Então, depois, Pedro explicou tudo isso que aconteceu, né, para eles, né, dizendo que isso era o cumprimento da promessa do Pai, né? E quando eles ouviram isso, eles ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E Pedro disse: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então aqui o apóstolo Pedro, ele fala dessa promessa do derramamento do Espírito Santo, que é uma promessa feita para aqueles que já são crentes. Observe que quando o povo perguntou, Pedro fala primeiro de salvação. Arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, batismo em águas. Então Pedro falou, primeiro vocês têm que ser crentes, depois vocês receberão o dom do Espírito Santo. Que dom do Espírito Santo é esse que Pedro fala em Atos 2:38? Ele responde no versículo seguinte, no versículo 39, que é a promessa, o cumprimento da promessa do batismo no Espírito Santo, que estava ocorrendo ali no dia de Pentecostes e que foi prometido pelo Pai através do profeta Joel. Então, aqui no tópico 3.1 da nossa lição, fala que toda pessoa nascida de novo tem o Espírito Santo. E é verdade, quando a pessoa se converte a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. A pessoa passa a ser templo, casa e morada do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá a certeza de salvação, a certeza que nós somos filhos de Deus, né? Porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tiago diz, Tiago 4:5, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e tem zelo de nós. Então nós, crentes, somos casa do Espírito Santo. Fomos selados com o Espírito Santo e temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita em nós e está trabalhando na nossa vida, trabalhando no nosso caráter, para que possamos produzir as virtudes do fruto do Espírito. Enquanto o crente estiver aqui na terra, fiel a Deus, ele terá o Espírito Santo, né? Nós teremos o Espírito Santo na nossa vida. Porém, o batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural e distinta da regeneração, distinta da salvação. É uma experiência que não podemos confundir com regeneração. O batismo no Espírito Santo não é o novo nascimento, mas conforme o tópico 3.2, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Jesus falou muito claramente em Lucas 24:49. Os discípulos de Jesus já eram salvos, eles já tinham o Espírito Santo, mas Jesus disse: vão para Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder. É poder para o serviço, é poder para a missão, é revestimento de poder, é capacitação sobrenatural para que o crente faça a obra de Deus com mais eficiência. Então, não podemos confundir com regeneração. E este poder é para a missão. Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, o que Lucas enfatiza muito no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos é esse revestimento de poder para fazer a obra de Deus, sobre a ação carismática do Espírito Santo, capacitando, dando poder, conferindo inspiração profética, verbalização inspirada
para que o crente faça a obra de Deus, para que o crente entre numa dimensão de relacionamento com Deus de uma forma mais sobrenatural. Já o apóstolo Paulo, ele enfatiza mais a ação regeneradora, santificadora do Espírito Santo. Paulo, ele fala mais desse aspecto da ação regeneradora e santificadora. O apóstolo João também fala muito do Espírito Santo, mas desta ação do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A ação do Espírito Santo é de nos lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. João também fala da ação do Espírito Santo de guiar-nos em toda a verdade, essa ação iluminadora, essa ação de guia do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo como o substituto de Cristo aqui na terra. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então esse mesmo Espírito, também nos santifica, nos alertando toda vez que corremos riscos de pecar contra Deus. Até mesmo quando não sabemos orar, o Espírito Santo nos ajuda, levando ao Pai as nossas orações e súplicas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, apesar de todos os crentes terem o Espírito Santo na sua vida, orientando, guiando, santificando, mas Deus também quer batizar o seu povo, batizar os crentes com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para que possamos fazer a obra de Deus com mais eficiência, e Pedro deixou muito claro em Atos 2:39, esta promessa é para nós também, é para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Muito bem, assim terminamos, concluímos o assunto da nossa lição de hoje, a lição de número 2. Queremos agradecer a você pela sua audiência, continue nos acompanhando semanalmente aqui pela TV AD Mossoró, pelo canal AD Mossoró Oficial no YouTube, e participe da Escola Bíblica Dominical lá da sua classe, da sua congregação. Deus abençoe você, muito obrigado, até o próximo programa, se Deus quiser, e a paz do Senhor.